Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar. Esse evangelho em Lucas, ele tem quase como um eixo de ligação com o caminho de Jesus para Jerusalém. Não é por acaso que Jesus pergunta aos discípulos, primeiramente, o que o povo diz e depois o que os discípulos dizem dele. Quando eu olhava para esse evangelho, eu me lembrava um pouco daqueles relacionamentos, de noivado, pessoas que namoram há muito tempo, e aí que chega um determinado momento que a noiva, ou talvez o noivo também, enfim, pergunta para o outro: o que eu sou para você? O que você pretende comigo? Quase como dizendo assim: até onde? Quais são as consequências? O que você está disposto a aceitar? Essa pergunta de Jesus, ela é um pouco desse jeito, porque aqui se inicia o caminho para Jerusalém. A gente sabe o que aconteceu em Jerusalém, o que Jesus, e também não é por acaso que Jesus chega para os discípulos depois dessa pergunta e convida eles a renunciar a si mesmo, a abraçar a cruz e segui-lo no caminho da cruz. No fundo, essa é uma pergunta de Jesus que está questionando os apóstolos: qual é a tua relação comigo? Tu és de fato o meu amigo? És capaz de assumir as consequências do meu seguimento até o fim? O que eu sou para você? E talvez uma conclusão que nós poderíamos tirar desse evangelho é: se nós não respondermos essa pergunta, nós não vamos ser capazes de seguir a Jesus. Mas o fato é que Pedro, quando ele responde essa pergunta, ele não tinha noção do que é que ele estava falando. Intelectualmente, perfeito. Teologicamente, perfeito. De fato, Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, aquele que deveria e veio para salvar o mundo. Mas Pedro talvez ainda não tinha entronizado a sua própria resposta dentro do seu coração, porque depois disso nós sabemos que ele veio a negar Jesus. E nós estamos aqui diante do que os biblistas chamam de o segredo messiânico. Estava refletindo, aí Jesus, ele não quer que se revele, pelo menos inicialmente, que ele é o Messias. Ele esconde isso porque o povo não estava preparado. E refletindo, pensando, falei: Jesus, ele em momento algum, ele até aceita. Quando a samaritana chega e pergunta se ele é o Messias, ele diz: eu sou. Em outros momentos, tu és rei, eu sou. Mas em momento algum, o testemunho de Jesus é sobre si mesmo, e dizendo: eu sou o Messias, você precisa me ouvir. Jesus responde esta pergunta com a própria vida. E nós somos chamados a dizer que Jesus é o Messias, que ele é, ou seja, o Filho de Deus, que ele é Deus, não simplesmente com as nossas palavras, mas a nossa vida precisa expressar aquilo que Deus é. Interessante porque nós poderíamos lembrar de São Francisco, quando ele diz, quem és tu e quem sou eu? E fica a madrugada inteira refletindo esta ejaculatória. No fundo, quando Deus se revela, João Paulo II diz que Deus revela o homem ao próprio homem. E na segunda leitura, isso
ecoa um pouco para nós quando São Paulo aos Gálatas diz: vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se Ele é o Messias, se Ele é o Filho de Deus, Ele nos insere na Trindade por meio do seu sacrifício e, logicamente, no batismo nós somos filhos de Deus. Reconhecer a identidade de Jesus é reconhecer a nossa própria identidade. Quantas vezes nós estamos perdidos? Mas um detalhe nesse evangelho diz que Jesus, ele está rezando, e aí ele enfim vai ao encontro dos discípulos. Ele não está querendo talvez sobre si aumentar a sua autoimagem ou querer suprir uma carência ou qualquer outra coisa desse tipo. Jesus sabe que responder essa pergunta, como também é para nós, é fundamental. Também para nós ele diz hoje: e vocês? Lá fora, o que os outros estão dizendo de Jesus? Essa pergunta é profundamente atual. Talvez estão chamando de beatos de igreja, talvez estão chamando de pessoas pouco inteligentes, talvez estão, sei lá, chamando de sei lá o quê. Mas o que importa para Jesus não é o que é dito lá fora. O que Jesus de fato realmente quer saber é o que os seus discípulos não só pensam, mas têm consciência de fé com a própria vida para dizer: tu és o Filho de Deus. Talvez nós precisamos refletir um pouco mais. E no fundo, eu acredito que os dois eixos que ligam esse conjunto de leituras, o primeiro é esse que nós já estamos refletindo: reconhecer quem Deus é, quem nós somos, mas sobretudo que isso só é possível por meio da oração. Nós só vamos ser capazes de dizer com a nossa própria vida que Jesus é o Filho de Deus se nós rezarmos. Assim, diz a primeira leitura, que o Senhor derramará, eu derramarei, melhor dizendo, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e de oração. Alguém dizia no início da missa: padre, como foi bonita a missa de quinta-feira, como a igreja está ficando lotada. Mas Jesus também tinha muitas pessoas que o seguiam. Existiam multidões que iam atrás de Jesus. Não é a questão da igreja estar crescendo ou aumentando o número de fiéis. Bendito seja Deus, porque se estamos aqui, é porque vamos tendo uma experiência com Deus. Diz o Salmo que a nossa alma tem sede de Deus, como essa terra sedenta, e vamos contemplar a Deus no templo. Sim, é aqui a chuva de graça, é aqui que transforma, é aqui que nós também vamos tendo essa experiência pessoal com Deus. No fundo, como eu dizia, a partir de uma perspectiva humana, de um relacionamento humano entre um homem e uma mulher, essa pergunta é uma pergunta de relação, é uma pergunta de compromisso, é uma pergunta de responsabilidade, que Pedro foi capaz de dizer ainda: darei a minha vida por ti, mas só foi capaz de dizer quando de fato realmente foi entregue à morte para ser crucificado. Nós somos como essa terra, sedenta e sem água. E como é uma terra sedenta? Uma terra, primeiro, vai ficando sem água, ela enrijece, depois ela racha, até chegar ao ponto onde ela se torna uma areia, sem forma, disforme, vazia, como um deserto. Refletia ontem, por que as pessoas se perdem no deserto do Saara? Por que é difícil ultrapassar, fora as altas temperaturas,
fora o frio que faz à noite, mas porque ninguém consegue se localizar no deserto. Os montes de areia, as dunas que se formam, elas muito facilmente mudam de direção. Uma terra sem água, uma terra seca, ela fica disforme, ela fica à mercê dos ventos das ideologias, dos ventos das críticas à igreja, dos ventos da falta de união com Deus, da falta de sermos regados pela graça de Deus e por esse espírito de oração. Não basta simplesmente vir à missa todos os finais de semana. Deus quer mais. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de oração. Um espírito de graça, para que nós sejamos capazes de reconhecer aquele que foi ferido, capaz de chorar, como diz a primeira leitura, aqueles que o transpassaram, que hoje, como diz também Isaías, que a palavra de Deus é como uma chuva que cai, mas não deixa de fazer o seu efeito. Peço a Deus a graça hoje, por meio dessa homilia e dessa Santa Eucaristia, que nós não saiamos rachados pelos pecados, secos, vazios, sem uma experiência de Deus, mas ou simplesmente falando com a própria boca que somos católicos, que somos filhos de Deus, que reconhecemos Jesus como nosso Deus, mas sermos capazes de testemunhar com todo o nosso coração o nosso batismo. Como diz a segunda leitura, nós somos filhos de Deus, porque fomos batizados em Cristo, revestidos de Cristo, revestidos de Cristo nas nossas próprias atitudes. Sim, muitas vezes vamos chorar, mas como diz o salmista, cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós o meu louvor, porque a minha alma será saciada, a minha alma canta o grande banquete de festa, que não é uma Jerusalém terrestre. Interessante porque a primeira leitura diz que eu vou derramar sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Jerusalém significa, que vem de Ierusalém, cidade da paz. Que ironia! Aquela que é chamada a ser cidade da paz, por séculos e séculos, era uma cidade de guerra, porque não reconhece Jesus como Cristo. No fundo, as razões das guerras do nosso coração, e por que não dizer às vezes das nossas derrotas com relação aos nossos pecados, é não reconhecer Jesus como Messias. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Até hoje eles esperam o príncipe da paz. Por isso, aquela terra prometida que Moisés e Josué entra e Moisés chega, ela nunca de fato se tornou uma herança verdadeira, porque eles não foram capazes de reconhecer Jesus. Que Deus nos dê a graça hoje também de rezar pelos nossos pais na fé, pelos judeus. Também em meio a esse conflito do Irã e de Israel, isso é só a ponta do iceberg, é só aquilo que é externo. No fundo, é esse convite que Deus quer que nós mostremos com as nossas atitudes quem Jesus é. E como Ele mesmo nos disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Vamos seguir Jesus na medida que também nós formos capazes de sofrer por Ele, de renunciar por Ele. Às vezes
Eu me impressiono, porque às vezes nós estamos com a igreja cheia, mas nós ainda não somos capazes de ofertar um tempo para Deus, em uma pastoral, em um serviço. Se nós somos capazes de nos sacrificar pastoralmente, e quando Deus nos pedir mais? E quando Ele quiser, Ele quer, na verdade Ele quer mais de nós. Qual é o fundo? E aqui eu termino essa homilia. Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? Mas não diga, como diz aquele velho ditado, né? Para inglês ver. Não é para inglês ver. Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, no fundo, sempre foi e sempre será diante de Deus e não dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.